Então, eu acho que o Memphis não entendeu ainda exatamente onde é que ele está. Até o Casagrande escreveu uma coluna no UOL a esse respeito. Ele faz toda essa coisa, vai visitar comunidades periféricas e tudo mais, muito simpático, mas ele não entendeu o que se exige de quem põe a camisa no Corinthians, qual é a cultura do corintiano. O corintiano preza mais o cara que rala na grama do que o cara que faz a coisa bonita. Né? O corintiano tende a gostar mais do Birubiru do que do Dr. Sócrates. E para gostar do Dr. Sócrates não tinha frescura, embora fosse capaz de qualquer frescura maior do que as do Memphis, porque era mais jogador que o Memphis, disparado. Né? Mas usava o calcanhar não como frescura, como arma, porque era muito grande, tinha o pé pequeno, dizia ele que se fosse girar, caía. Então usava o calcanhar para não ter que girar. Depois que Alexandre Pato fez o que fez naquela cavadinha contra ninguém mais, ninguém menos que o Dida, realmente era proibido no Corinthians dar cavadinha. Claro que o Dorival Júnior não teve tempo de dizer isso para ele. Olha, se houver pênalti, não me invente cavadinha, bata firme. Você pode até errar, mas não invente cavadinha. E ele inventou uma cavadinha. E o que é pior, a partir dali, ficou tão envergonhado que desapareceu, o que é outra característica dele, de não jogar quando está longe de Itaquera. Jogar apenas em Itaquera é pouco, é pouco. E, bom, a gente sabe que ganhar do Mirassol em Mirassol não será tarefa fácil para ninguém. Mas sair na frente do Mirassol e deixar a virada como o Corinthians deixou, a defesa do Corinthians é alguma coisa de rigorosamente horrorosa. Horrorosa. Né? E eu não sei se o Dorival vai ser capaz de dar jeito. A menos que apareça algum garoto na base, porque com esses aí vai ser muito difícil o Corinthians encontrar um sistema defensivo sólido. É impressionante, o Corinthians não ganha bola aérea, o Corinthians toma gols que não pode tomar e perdeu o jogo com absoluta justiça. Absoluta justiça. Quando quis entrar com os jogadores Carrilho, Yuri Alberto, já era tarde. Agora, o Corinthians estava poupando o Yuri Alberto e o Carrilho pela Sul-Americana, também não me parece uma política inteligente fazer isso. A essa altura, a Sul-Americana, o Corinthians tinha que olhar para a Sul-Americana que nem o Cruzeiro e dizer, olha, Sul-Americana não é para nós, não. Nosso negócio é Libertadores, né? Porque o Cruzeiro está no Campeonato Brasileiro, está cumprindo. Está entre os times que estariam na Libertadores se terminasse hoje o Brasileirão. Né? O Corinthians, você está preocupado, quer dizer, não acho que você esteja preocupado, personificando a grande torcida do São Paulo. O São Paulino está preocupado com a proximidade da zona de rebaixamento? Eu te diria que o corintiano não está menos. Ô Trajano, essa história do Memphis, você falou no começo do pô, não tem ninguém jogando bem e tal, mas o Memphis, em contrapartida à cavadinha que ele fez, ele também não é o jogador que é tecnicamente muito diferente, é o cara que tem mais jogadas decisivas no Corinthians, estatisticamente. Mais gol e mais passe para gol. Também tem isso, ou não? Não, ué. Não. É diferente, joga muito e tal. Onde está o Corinthians? Aos trancos e barrancos na Sul-Americana e a situação no Brasileiro. New Memphis. Olha, ele gosta muito de botar fitinha no cabelo, de não sei o quê. Que ele sabe jogar, sabe. Mas não ele não contribui, como diria um amigo meu, para o time do Corinthians melhorar. O problema é a defesa, o problema não é o Memphis. Mas o que ele ganha para dar um chute na bola, para entrar em campo, para bater pênalti e errar,
Isso se aplica também para o negócio que foi lembrado aqui para o Roque, para o Vitor Roque. Agora o Vitor Roque está começando a mostrar, né? Ele é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, 25 milhões de dólares, sei lá, de euros, não sei o quê. Né? Então, o que ganha o Memphis ele teria que jogar, ele teria que pegar no gol, teria que jogar, resolver o problema da zaga jogando ao lado ali do Kaká, sabe, jogando de atacante. Então, o Memphis dá a sensação que com ele em campo, quando ele chegou, o Brilharé, Campeonato Paulista, aquela coisa, que ele estaria resolvendo seria panaceia, resolveria todos os problemas do Corinthians, e não resolve. Então, é um quadro na parede, quase um quadro na parede. Peito frio, né? Fala, Naldo. Não, eu acho que o Juca faz a comparação de... Por enquanto, dá para sentir termômetro. A torcida do Corinthians segue com o Memphis. O Juca fez a comparação histórica, Birubiru, Sócrates, ou Ezequiel, né, jogadores mais lutadores do que brilhantes tecnicamente. Falou também da perda do Alexandre Pato, pênalti parecido. O Memphis, para mim, ele lembra um pouco, talvez, pela situação de subir na bola, o Edilson, né, que foi um dos grandes da história do Corinthians. O Edilson saiu do Corinthians no estacionamento tomando bordoada na orelha. Tomando uma prensa no estacionamento. Eu estava lá no dia. Depois de ter sido campeão mundial, campeão brasileiro, né? Mas, como é que é? Pode repetir? Depois de ter sido campeão mundial, depois de ter sido campeão brasileiro, etc. e tal. E o Edilson e a lua de mel com a torcida... Mundial ou intercontinental? Não sei. Não, uma coisa... Mundial, pô. Como o Corinthians foi convidado para o torneio, eu não sei muito bem como rotular. Ele teve 2 no mesmo ano, mas isso é outra história. Mas ele tinha um lastro com o torcedor que durou até o Corinthians começar a perder. Então a postura do subir na bola, de tal, e de não sei o que lá, de reverência e tal, ótimo, até o time começar a perder, né? O Corinthians, ele está começando a perder na temporada. Ele viveu essa lua de mel e o subir na bola foi o ápice, né, na final do Paulista. Então, eu acho que se o Dorival não conseguiu falar, Juca, por o Memphis não cavar, ele tem que falar que se a coisa começar a dar errado, vai ser nele que a coisa vai se concentrar, né? No cara que ganha mais, que quer a camisa 10, que quer o privilégio X, que quer o privilégio Y, que quer fazer não sei o que lá, tá no pacote. Então, ou o Dorival arruma um intérprete, alguma coisa para dizer, olha, meu velho, ou a gente, se os Corinthians foram eliminados da Sul-Americana, tendo caído a Libertadores, é como se ele fizesse assim, ele estivesse lá no topo do prédio, aí ele vai despencando, ele sai da Libertadores para a Sul-Americana, sai da Sul-Americana para a eliminação. Vai restar a Copa do Brasil brasileiro, para jogar contra o rebaixamento com esse elenco, terceira maior folha de pagamento do país, com o jogador mais caro do país por mês, vai sobrar para o Memphis. Ainda não sobrou, mas é bom que ele saiba. Fala, Trajano. Não, qual a comparação que você faz entre... Tem 2 imagens. A imagem dele pisando na bola, subindo na bola, e ele perdendo o pênalti. Então, eu acho que são... O que a gente falava, o subir na bola na vitória para ganhar tempo é mais fácil do que o subir na bola na adversidade. A cavadinha no 0-0, tal, não sei o quê, é mais fácil do que a cavadinha do Pato numa decisão de disputa, tal. E acho que as situações dele, ele tem, você percebe com o corintiano conversando, ele ainda tem um crédito grande. O título paulista, o Danilo fala do eterno 27 de março, é isso? Eles que falam, né? Ele está ainda presente, mas... Histórico, desculpa, histórico 27 de março. Histórico 27 de março, mas a parte graúda da temporada ela só está começando, inclusive para o Memphis, né? Então, veremos as cenas dos próximos capítulos. Agora, essa cena que a gente está vendo aí, ó, para mim, não tem porquê. Não tinha nada a ver. O Memphis tentou fazer um gol de cavadinha. Ele tem que ser cobrado pelos corintianos, pelo próprio time. Como, aliás, eu achei até que a entrevista do Hugo, depois do jogo,
foi um recado para o Depay também, porque ele falou, a gente precisa repensar algumas atitudes, nós precisamos repensar alguma coisa em relação à instituição. Eu acho que a entrevista do Hugo foi um recado para o Depay. Agora, o jogador do Mirassol se sentiu ofendido a ponto de causar essa confusão. E depois um outro, que agora me fugiu, que postou lá você não sabe o que é favela, nada a ver. Isso aí é uma tentativa de um gol, é um mérito. Ele poderia ter tentado, sei lá, de chaleira, de letra. Agora, subir na bola, minha opinião já dei aqui, né? Subiu na bola pra mim tudo bem, provocou. Até dá pra entender quando o adversário fica bravo. E é da voadora, e é a ética do futebol, como diz o Arnaldo, né? Agora, cavadinha no pênalti, não tem pra que causar essa confusão. Tem os códigos. Se o Memphis dá uma cavadinha dessa 0x0 contra o Dibu Martins, goleiro argentino, que a gente sempre... O que ia acontecer? Ele ia pegar, o que ele falaria, o que ele faria com o Memphis? Ele não ia... devorar o Memphis. É capaz de fazer que nem o Felipe fez ele aquela vez. Ele devoraria, ele chegaria dominou no peito e fez embaixadinho. Assim, né? Então, tem aquela coisa. Mas o Walter foi um gentleman. Que goleiro, Walter, hein? Que goleiro, Walter. Pois é. Que baita goleiro, Walter. Não sei como é a reserva do Muralha, é incrível isso. Mauro, 2 palavras para você. Pecho-frio, que você falou aqui, e agenda positiva. O Memphis, que você outro dia falou aqui, ele me parece meio pecho-frio. E a agenda positiva, porque os corintianos falam, não, tá tudo bem, o problema não é o Memphis, o Memphis é o Memphis. Tá. Eu acho que tem um pouco de complexo de vira-lata, isso aí, essa coisa, o cara vem lá da Holanda, joga aqui, o cara ganha muito dinheiro, ganha até para fazer a obrigação dele, ele joga numa posição que dar passe para gols faz parte das obrigações dele em campo. Aí ele ganha bônus por dar passe para gol, quando atinge um determinado número. Então, é um contrato maravilhoso, parabéns ao empresário dele, e é incrível como isso... é ignorado, né, o contrato que ele tem, o quanto ele custa quando ele protagoniza essa pataquada. Porque para bater um pênalti cavadinho, você está assumindo o risco. Não pode errar, meu irmão. Ainda mais no jogo que você não está ganho. Aí você erra, o time perde o jogo, e aí? Qual a diferença de pontos do Corinthians para o São Paulo, que a gente falou aqui, está perto do rebaixamento? 1 ponto. É 1 ponto só de diferença. Então o Corinthians, ele, matematicamente, não está nem tão distante do Z4. Os times de baixo vencem, de repente ele se vê ali naquele bolo. Não pode, sabe, não é hora para isso, não é momento para isso. E um detalhe, Cruzeiro e Corinthians não estão dizendo não à Sul-Americana. A Sul-Americana está dizendo não a Cruzeiro e Corinthians. É bom lembrar. Claro. Ela que está dizendo, não quero você. Porque vê esse papo do Leonardo Jardim, depois de fracassar retumbantemente mais uma vez, dizer, não, a gente quer Libertadores. Não é isso que está na pauta. O que está na pauta é a Sul-Americana e o seu time está fracassando. No brasileiro está legal, maneiro, legal, bacana. Agora, Libertadores, essa pauta é lá no futuro. Estamos aqui em 4º no campeonato, nossa meta, se não for o título, é jogar a Libertadores, porque nós somos o Cruzeiro. Tudo bem. Ok, no outro momento. Agora, no dia que você fracassa de novo numa competição contra times risíveis, né? Aí você fala, não queremos isso, queremos o outro. Eu queria ver ele falar isso se ele estivesse lá treinando um time europeu, estivesse na Liga Europa. Falaria isso? Não sei se falaria. Então, assim, vamos com calma. Né? É muito fácil ficar desmerecendo uma competição que está cuspindo esses 2 times para fora, por incompetência dos 2. No caso do Corinthians, com um agravante, o Corinthians não está poupando o time. Está colocando força máxima e não consegue se classificar. Pelo contrário, poupou no brasileiro. Imagina o Dorival poupou agora contra o Mirassol e vai ser eliminado no meio da semana. A gente não queria jogar a Sul-Americana. Perdeu esse discurso agora. Ele precisa vencer o Racing e torcer aí para uma combinação para pelo menos chegar em segundo, tentar pegar uma repescagem. E para o Dorival, a gente sabe, Dorival prioriza Copas. Sempre fez foi. No Flamengo, fez no São Paulo. É óbvio que ele vai tentar a classificação, pelo menos para jogar uma repescagem ali contra um 3º colocado da Libertadores e tentar seguir na Copa. Isso aí, para mim, é muito claro. É o que vai buscar o Corinthians. Né? Eu acho até que para o Corinthians o melhor seria o Huracan ganhar na Colômbia e ele ganhando do Racing de Montevidéu, porque aí ele fica ali em condições de superar o América e ser 2º colocado. Isso. Porque chegar em primeiro está bem difícil.